Trazendo para os nossos dias, essa comida é como se representasse os costumes, os valores do mundo, que são sedutores, mas que nos afastam do Senhor. Sem perceber, vamos sendo treinados para viver no mundo deles. E pouco a pouco vamos perdendo nossa identidade cristã. Que quando nos recusamos a usufruir das coisas que nos afastam de Deus, o Senhor nos supre naquilo que nos é essencial. Com o que você tem se alimentado ultimamente? Com a palavra de Deus ou com a palavra do mundo? Você tenta resistir à sedução como Daniel fez ou simplesmente aceita? Afinal de contas, a nossa capacidade provém do Senhor. Outro ponto é que Jesus não disse que o evangelho deveria ser pregado somente aos pobres. Ele disse que deveria ser pregado a toda criatura. Eles eram 10 vezes mais sábios. É assim que Deus faz. E que principalmente resistamos às seduções que apareçam à nossa frente. A nossa história de hoje se passa na Babilônia, no tempo que o povo de Israel foi levado como prisioneiro. No 3º ano do reinado de Jeoaquim, rei de Judá, Nabucodonosor, rei da Babilônia, veio a Jerusalém e a sitiou. E o Senhor entregou Joaquim, rei de Judá, nas suas mãos, e também alguns dos utensílios do templo do Senhor. Ele levou os utensílios para o templo do seu Deus, na terra de Sineá, e os colocou na casa do tesouro de seu Deus. Então o rei ordenou que Aspenaz, o chefe dos oficiais da sua corte, trouxesse alguns dos israelitas da família real e da nobreza, jovens sem defeito físico, de boa aparência, cultos, inteligentes, que dominassem os vários campos do conhecimento e fossem capacitados para servir no palácio do rei. Ele devia ensinar-lhes a língua e a literatura dos babilônios. O primeiro requisito dessa seleção era fazer parte da família real e da nobreza israelense. Tinha ainda um outro requisito, no mínimo curioso: sem defeito físico. Podemos dizer que é absurdo um requisito desses, mas para todo tipo de seara precisa ter o ceifeiro certo. Vamos falar mais na frente sobre isso. Mas além dos requisitos, tinha também a preparação para essa seleção. O rei designou-lhes uma porção diária de comida e de vinho da própria mesa do rei. Eles receberiam um treinamento durante 3 anos e depois disso passariam a servir o rei. Provavelmente a maioria das pessoas que estavam no cativeiro achou essa seleção um prêmio e principalmente se alimentar da comida do rei. Podemos até pensar que era um prêmio comer a comida do rei, mas não para quem tinha os valores diferentes do rei da Babilônia. Trazendo para os nossos dias, essa comida é como se representasse os costumes, os valores do mundo, que são sedutores, mas que nos afastam do Senhor. Sem perceber, vamos sendo treinados para viver no mundo deles. E pouco a pouco vamos perdendo nossa identidade cristã. Entre esses estavam alguns que vieram de Judá: Daniel, Hananias, Misael e Azarias. O chefe dos oficiais deu-lhes novos nomes. A Daniel deu o nome de Beltesazar, a Hananias Sadraque, a Misael Mesaque e a Azarias Abidinei. Daniel, contudo, decidiu não se tornar impuro com a comida e com o vinho do rei e pediu ao chefe dos oficiais permissão para se abster deles. E Deus fez com que o homem fosse bondoso para com Daniel e tivesse simpatia por ele. Nesses momentos, precisamos estar ainda mais vigilantes. Caso contrário, sem perceber, vão nos dando uma nova identidade. Sutilmente vão nos transformando em outras pessoas. Se no início nos recusávamos a ir para o barzinho com eles, no decorrer do tempo não recusamos mais. Afinal de contas, precisamos agradar a quem tem nos dado privilégios especiais. Essa poderia ter sido a postura dos 4 jovens, mas não foi, mesmo estando em situação bem desfavorável. O fato de terem dado novos nomes a eles, em termos práticos, nos nossos dias, vejo como uma tentativa de que eles passassem a usar a linguagem deles, a falar palavrões sem constrangimento, a falar coisas em duplo sentido, a rir de piadas grosseiras ou até mesmo de blasfêmias. Daniel não só tinha consciência disso, como também sabia que quando nos recusamos a usufruir das coisas que nos afastam de Deus, o Senhor nos supre naquilo que nos é essencial. Quando tomamos esse tipo de atitude, o Senhor age em nosso favor. Ele usa pessoas para nos ajudar. Comento sobre isso nesse vídeo. A nossa recusa pode causar alguma resistência, mas precisamos agir com sabedoria para reverter a situação. Apesar disso, ele disse a Daniel: tenho medo do rei, o meu senhor, que determinou a comida e a bebida de vocês. E se ele os achar menos saudáveis que os outros jovens da sua idade? O rei poderia pedir a minha cabeça por causa de vocês. Daniel disse então ao homem que o chefe dos oficiais tinha encarregado de cuidar de Daniel, Hananias, Misael e Azarias:
Peço-lhe que faça uma experiência com seus servos durante 10 dias. Não nos dê nada além de vegetais para comer e água para beber. Depois compare a nossa aparência com a dos jovens que comem a comida do rei e trate os seus servos de acordo com o que você concluir. Ele concordou e fez a experiência com eles durante 10 dias. Muitos não entendem que quando recusamos a agir conforme os padrões do mundo e agimos conforme os padrões de Deus, se a muitos desagrada, a outros serve de testemunho. São nesses momentos que temos a oportunidade de mostrar para as pessoas o poder de Deus. Daniel entendia essa situação muito bem e acreditava nisso. Quando ele propôs um experimento durante 10 dias, ele não somente estava negociando o que ele precisava, mas estava mostrando para o encarregado o poder que o Deus deles tem. Passados 10 dias, eles pareciam mais saudáveis e mais fortes do que todos os jovens que comiam a comida da mesa do rei. Assim, o encarregado tirou a comida especial e o vinho que haviam sido designados, e em lugar disso, lhes dava vegetais. Aqui me lembra o texto que diz que o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Eles sabiam que mais importante do que a comida do rei era se manter no centro da vontade de Deus. A Bíblia diz ainda: resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Daniel resistiu à primeira oferta recebida, pediu para não comer. Depois resistiu mais uma vez, pedindo a chance de um experimento de 10 dias. E por fim, a comida foi retirada. Com o que você tem se alimentado ultimamente? Com a palavra de Deus ou com a palavra do mundo? Ah, jesuíta, o mundo é muito sedutor. Você tenta resistir à sedução como Daniel fez ou simplesmente aceita? Tem pessoas que desejam ter poder espiritualmente falando, ter unção, ter um relacionamento íntimo com Deus, mas por outro lado, não faz nenhum esforço para se afastar da comida do rei oferecida pelo mundo. Simplesmente aceita porque acha essa comida mais saborosa do que a comida que Jesus oferece. Porque a comida de Jesus requer renúncia à nossa vontade, ao que nos agrada. E é exatamente essa renúncia que nos permite usufruir do poder sobrenatural de Deus, onde as pessoas que vivem na superficialidade do Evangelho jamais irão experimentar. A esses 4 jovens, Deus deu sabedoria e inteligência para conhecerem todos os aspectos da cultura e da ciência. E Daniel, além disso, sabia interpretar todo tipo de visões e sonhos. Ao final do tempo estabelecido pelo rei para que os jovens fossem trazidos à sua presença, o chefe dos oficiais os apresentou a Nabucodonosor. O rei conversou com eles e não encontrou ninguém comparável a Daniel, Ananias, Misael e Azarias, de modo que eles passaram a servir o rei. O rei lhe fez perguntas sobre todos os assuntos nos quais se exigia sabedoria e conhecimento, e descobriu que eram 10 vezes mais sábios do que todos os magos e encantadores de todo o seu reino. E Daniel permaneceu ali até o 1º ano do rei Ciro. O primeiro texto nesse vídeo diz que os jovens escolhidos faziam parte da nobreza, eram cultos, inteligentes e que dominavam os vários campos do conhecimento. Mas a parte final diz que a esses jovens Deus deu sabedoria e inteligência para conhecerem todos os aspectos da cultura e da ciência. Ou seja, o Senhor os capacitou, não somente antes, mas durante a seleção. Afinal de contas, a nossa capacidade provém do Senhor. Quando nos dispomos a ser usados por Ele, Ele nos capacita especificamente para aquele meio que vamos atuar. Um outro ponto aqui é que para tudo tem-se um tempo de preparação, inclusive nas coisas de Deus. Eles tiveram 3 anos para se prepararem e um dos preparos foi ter a fidelidade a Deus colocada à prova. Outro ponto é que Jesus não disse que o evangelho deveria ser pregado somente aos pobres. Ele disse que deveria ser pregado a toda criatura. Isso inclui também as classes sociais mais elevadas. Os muito ricos, ou os milionários, ou os reis, ou os nobres, todos. Eu me lembro que quando na igreja aparecia algum missionário dizendo que tinha um chamado para ir para um país rico, tipo ir para os Estados Unidos, para a Inglaterra, as pessoas ficavam achando tudo muito estranho, meio que criticando, porque no fundo achavam que os missionários deveriam ir somente para os países pobres, somente para a África, para a Índia, como se só os pobres precisassem de Jesus, sem se dar conta que é exatamente a fartura um obstáculo a mais das pessoas chegarem ao Senhor, porque em tese eles estão seduzidos por aquele mundo e acham que não precisam de mais nada. Não tem o texto que o Senhor fala que quão é difícil um rico entrar no reino de Deus.
Um rico desse, quando se converte, possibilita o envio de muitos e muitos missionários para evangelizar os países pobres. No mundo em que Nabucodonosor vivia, ele precisava de pessoas fiéis ao Senhor que atendiam aos requisitos dele. Se a seara é diversificada, os ceifeiros também precisam ser diversificados. Se a boca de fumo precisa de uma pessoa que já tenha vivido no mundo das drogas, assim também é com a alta sociedade. É mais fácil pessoas do mesmo nível social chegar até elas do que o contrário, exceto raras exceções. Os 4 jovens não somente preenchiam os requisitos, como foram além. Eles eram 10 vezes mais sábios. É assim que Deus faz. E Daniel, além da sabedoria, tinha um diferencial a mais dada por Deus. Ele sabia interpretar todos os tipos de visões e de sonhos. Quando Deus usa o seu povo, ele surpreende o mundo. É isso que o Senhor quer de mim e de você. Que possamos nos dispor a ser usados por Ele no lugar que Ele quer nos usar. E que principalmente resistamos às seduções que apareçam à nossa frente. Que o Senhor nos ajude a sermos fiéis a Ele, independente do lugar que estejamos. Que Ele nos ajude a nos alimentarmos da palavra de Deus ao invés da palavra do mundo. Que não nos esqueçamos que em tudo precisamos dar bons testemunhos do Evangelho de Cristo e que para isso precisamos nos comportar como verdadeiros servos dele. Um cheiro para todos vocês, que o Senhor os abençoe grandemente.